E hoje eu vou abrir aqui com vocês sobre o que faz que o seu paciente queira ser atendido por você da primeira à última sessão. Hoje eu vou te entregar aqui 3 instrumentos para que seu paciente deseje o atendimento com você. E que ele queira te indicar, e que ele queira. Ele não vai estar lá por acaso, ele vai estar lá com desejo, e desejo faz toda a diferença. Vamos ao tema da live hoje. O que é preciso para que seu paciente queira ser atendido por você da primeira à última sessão? É interessante porque muitos psicólogos desejam o sucesso profissional. Querem agenda cheia, querem ser reconhecidos, valorizados, querem receber um valor justo por isso. E preparando a live, né, eu lembrei de uma fala de um paciente meu, ontem, que eu atendi ontem. Ontem eu ouvi de um paciente a seguinte frase: olha, você vale cada real pago. Olha que interessante isso. E eu vou revelar para vocês por que ele disse isso ontem. Vou falar hoje para vocês por que ele disse ontem. Ele disse que a sessão, que meu serviço vale cada real que ele paga. É incrível isso. E eu vou contar para vocês hoje, nessa live, o que eu faço que faz com que meu paciente valorize cada sessão, cada real que paga. Às vezes, os nossos pacientes, até inconscientemente, tentam dobrar aí o psicólogo. O que é dobrar? É dar um jeitinho, enganar, omitir. Às vezes, os nossos pacientes tentam aí justificar alguns comportamentos, explicar, evitar, ao invés de resolver. E é interessante que vocês já vão entender por que eu estou falando isso. É interessante porque os pacientes, eles não fazem isso deliberadamente. Por que eles fazem isso? Para se sabotar? Os pacientes tentam dobrar o psicólogo, a psicóloga, tentam fugir do assunto, Será que é porque eles querem jogar o dinheiro deles fora? Ou será que eles querem perder o tempo deles? E é interessante porque muitas vezes, né, talvez num primeiro impulso, ou talvez um psicólogo menos experiente, ou talvez alguém de fora pense que o paciente está ali propositadamente enganando, querendo jogar dinheiro fora, perder o tempo, e não. Os nossos pacientes, eles não fazem isso deliberadamente. Eles fazem isso porque eles não possuem estratégias de enfrentamento para lidar com algumas situações, com alguns sintomas, até mesmo com algumas vulnerabilidades. E aí, as pessoas que não dão conta de enfrentar, às vezes de reduzir alguns sintomas, às vezes de melhorar essas vulnerabilidades, tornar uma pessoa mais flexível, mais adaptativa, mais, enfim, com habilidades de enfrentamento, o que essas pessoas fazem? Elas procuram o psicólogo. E essas pessoas chegam na sessão. Esse paciente aí, ele vai procurar um psicólogo, ele vai chegar na sessão, e ele vai chegar na sessão com uma história e com expectativas. E muitas vezes o paciente, ele chega na sessão com um conteúdo denso. O que é denso? Difícil. Difícil para ele lidar. Difícil para ele compartilhar. Difícil para ele resolver, difícil para ele entender, difícil para ele em muitos aspectos. Às vezes, conteúdos que faz com que ele, o paciente, se sinta culpado, envergonhado, incompetente. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção na live de hoje, que é um conteúdo que a gente quase não escuta. Poucas pessoas falam sobre o que eu estou falando aqui hoje. E isso é fundamental para você ter a sua agenda cheia e pacientes querendo pagar pelo seu serviço o valor que você cobrar pelo seu serviço. Muitas vezes, nosso paciente chega numa sessão
com uma situação extremamente difícil e delicada para ele. Às vezes, falando ele, o paciente, tá? Pode ser a paciente também, mas estou falando aqui ele, o paciente. Às vezes, esse paciente, ele se sente culpado, envergonhado, incompetente. Muitas vezes, ele já recebeu, ao longo da vida, inúmeras críticas. E muitas vezes, ele mesmo já se criticou inúmeras vezes. Já ficou remoendo, revivendo, ressentindo. E o que que ele espera do psicólogo? O que que ele espera aí de você, meu colega, de você, minha colega? Ele espera que você, psicólogo, você, psicóloga, dê conta. Ele espera isso de você. E por que que eu estou falando isso? Porque não adianta você divulgar o seu trabalho se você não consegue manter os seus pacientes e conduzir os seus casos. Não importa você ter o melhor diploma, não importa você ter a sala mais confortável, uma parede cheia de certificados. Se você não tiver habilidades que conectem você ao seu paciente de forma genuína. E essa conexão que eu estou falando, alguns colegas acham que é um talento. Ah, porque fulano é assim. Ah, não, mas fulano é fulano, como se fosse assim, aquele profissional é aquele profissional, como se ele tivesse nascido com aquelas habilidades. E eu preciso compartilhar que essa conexão, que essas habilidades, elas não nascem com a pessoa. Elas são aprendidas. Essa conexão que o paciente espera não é um talento inato. Nós precisamos desenvolver. Mas para isso acontecer, você vai precisar de habilidades pessoais e profissionais. E são essas habilidades que vai fazer você ter um faturamento de até 12 mil reais por mês, ou melhor, até mais. São essas habilidades que vai te destacar. E com essas habilidades, você vai conseguir a estabilidade que você quer profissionalmente. Quem sabe? Quem aqui arrisca? Quais são essas habilidades necessárias para o psicólogo ser um profissional de destaque? Coloca aí nos comentários. Quem sabe quais são essas habilidades que te diferenciam de todos os outros profissionais e que faz com que pacientes queiram ser atendidos por você? Coloca aqui nos comentários. Vamos começar essa troca de energia aqui. Coloca nos comentários. Eu atendi uma paciente em março do ano passado. Uma semana antes de vir as restrições aí da pandemia, de atendimento online, eu atendi uma paciente exatamente nessa semana em que foi fechado tudo. E sempre no final da sessão, da primeira sessão e das outras sessões também, eu peço feedback. E aí eu perguntei, no final da sessão, se ela queria dar continuidade, se o dia e horário tinha ficado bom, e ela me disse que sim. Mas ela não me falou, quero sim. Ela falou com muita convicção de que ela queria sim continuar. E que tinha gostado. E essa paciente me disse que queria sim continuar atendimento comigo. E que tinha passado por 15 psicólogos antes de mim. Psicólogos são psicólogas e psicólogos. 15. 15 colegas perderam a oportunidade de atender uma excelente paciente. Esse número me chamou a atenção. E faz muito sentido, porque eu vejo colegas que se preocupam muito com algumas coisas que não é a coisa mais preciosa e importante da nossa profissão. Nessa minha caminhada, para conseguir o sucesso em pouco tempo, eu tive que estudar muito, testar muitas coisas, mapear muitas coisas, perder pacientes por não ter algumas habilidades e correr atrás para desenvolver. E dentro desse meu método, eu percebi que existem habilidades que são fundamentais
para quem deseja ser um profissional de excelência. Existem várias habilidades, muitas habilidades. Mas sem essa base que eu vou dar aqui para vocês, é muito difícil conseguir ser um profissional de excelência. E hoje eu vou falar sobre três habilidades. Mas eu convido vocês a saírem do senso comum, a saírem da postura que já sabem, como se estivesse ouvindo o que eu vou falar hoje pela primeira vez. Eu faço um convite para vocês saírem hoje do senso comum, do conhecimento que você já tem, e às vezes da superficialidade desses conceitos. Eu convido você para olhar para essas habilidades de uma nova perspectiva. Vamos lá, primeira habilidade, escreva aí nos comentários, quero ver quem vai ser a pessoa mais rápida para colocar nos comentários. Empatia. Aline, é óbvio que precisamos de empatia. É óbvio e é óbvio, mas nem todo mundo sabe realmente o que é empatia na prática clínica. E aí eu pergunto aqui para vocês que já sabem o que é empatia, coloquem aqui os conceitos aqui embaixo de empatia nos comentários. Coloca aí o que é empatia. É a primeira habilidade que nós psicólogos precisamos desenvolver. E eu sei que a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala em empatia é o quê? Se colocar no lugar do outro. Muitas pessoas, numa primeira resposta, falam: o que é empatia é se colocar no lugar do outro. Mas o meu convite aqui agora é para você sair desse conceito e mergulhar comigo no que eu vou falar agora para vocês. Quase todo mundo acha que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas é difícil se colocar no lugar de uma mãe que perdeu o filho. É difícil se colocar no lugar de uma pessoa que acabou um casamento. É difícil se colocar no lugar de uma pessoa que traiu, que não consegue ter fidelidade. Ou no lugar de uma pessoa que foi presa. É difícil você se colocar no lugar do outro. Se você não é pai ou mãe, se você nunca se casou, se você nunca traiu, ou se você nunca cometeu um crime. Estou usando aqui alguns exemplos. É difícil se colocar no lugar do outro. Principalmente quando a realidade do outro é diferente da nossa realidade. E aí muitas pessoas pensam, se colocar no lugar do outro, se colocar... E ali trava, empaca, porque não consegue. E nós não precisamos viver todas essas experiências para ter empatia. E o que faz a gente ter empatia não é se imaginar no lugar do outro, e sim imaginar e até mesmo se colocar na pele do que o outro sente. Você não vai precisar ter as perdas que o seu paciente teve, porque provavelmente você já perdeu alguma coisa que era importante. E talvez você saiba, já tenha vivido, experienciado o sentimento de perda. Você não precisa perder o que seu paciente perdeu para se colocar no lugar dele, porque provavelmente você já perdeu alguma coisa. E quando você perdeu, aquilo deve ter feito falta e deve ter doído. Provavelmente.
Você já passou pelas experiências sensoriais que o seu paciente relata. Talvez você não entenda as histórias que o seu paciente te conta do ponto de vista do seu paciente, mas você consegue entender o que é culpa, o que é não ter controle sobre uma situação, sobre um impulso. Aquele negócio de você falar assim, toda semana, não, essa semana eu vou começar uma dieta, essa semana eu vou começar uma atividade física, essa semana eu vou me organizar mais, essa semana... E aí você não consegue, você perde o controle. Talvez você não tenha passado por uma situação idêntica à do seu paciente, mas você sabe o que é não ter controle sobre uma situação. E você sabe como você se sente quando você não tem controle. Talvez você saiba o que é ser fracassado, se sentir fracassado. Talvez você saiba o que é se sentir envergonhado, humilhado, desacreditado. Isso é empatia. É perceber a emoção, o sentimento, o impacto do outro, no outro e com o outro. Perfeito, Natine. Ter empatia não é se colocar no lugar do outro. Eu falo isso porque o senso comum diz: você precisa se colocar no lugar do outro. E a gente pensa, como? Como? Como eu vou me colocar no lugar dessa pessoa, sendo que eu nunca tive uma experiência parecida com a dela? Mas para sentir o que uma pessoa sente, basta você se conectar na emoção. Isso é empatia. Provavelmente, eu nunca vou viver as experiências e todas as experiências dos meus pacientes. Mas eu posso compreender intelectualmente e também sensorialmente, emocionalmente, eu posso compreender a base emocional e me empatizar com a forma que ele sente, com a forma que meu paciente se sente. Olha, e quando a gente consegue esse nível de aproximação emocional, de respeito pela dor do outro, e eu vou dar um exemplo aqui para quem atende criança. Tem alguém que atende criança aqui? Às vezes, as crianças vão para o consultório com problemas muito sérios, né? De abuso, de violência doméstica, de descuido, de negligência. Às vezes, as crianças vão para o consultório do psicólogo com problemas de baixo desempenho escolar, com bullying, com problemas muito pesados. Mas, às vezes, as crianças vão para o consultório e sofrem e choram porque brigaram com a amiga no colégio e a amiga está sem falar com ela. E muitas vezes o adulto que não tem empatia para entender para aquela criança a dor que ela está sentindo ali, fala assim, isso é bobagem, isso é pequeno. Então, nós, psicólogos, mesmo tratando de coisas mais graves, como de coisas mais simples, precisamos nos conectar ao sentimento, à base emocional, para a gente conseguir gerar conexão. Você não sabe o que acontece? Pegando aqui de novo o exemplo de criança. Você vai ser mais um adulto que não entende o que a criança sente. Você vai ser mais um adulto que a criança não consegue se abrir, se conectar. Então, nós precisamos ter atenção, porque muitas vezes, quando não temos a empatia, nós podemos cair num outro problema, que é o que eu vou falar agora. Nós podemos julgar o problema do outro conforme o nosso peso e a nossa medida. Segunda habilidade essencial que um psicólogo precisa desenvolver para que tenha essa conexão e para que os pacientes desejem o atendimento
e te olhem de forma diferente. É questão de ter sensibilidade com a dor do outro. E essa sensibilidade não está em se ver na situação do outro, e sim em como o outro está se sentindo. Uma vez eu atendi um paciente ou uma paciente, né, pode ser homem ou mulher, que traía. E aí eu poderia muito bem entrar aí num lado de julgamento, falar, que não presta, que absurdo, que não sei o que e tal. Mas eu consigo entender o sofrimento para a pessoa. Sem ter que falar que é uma pessoa lixo, sem ter que falar que é uma pessoa má, sem falar que é uma pessoa isso ou aquilo, sem julgamento. Segunda habilidade que todo psicólogo precisa ter, bem desenvolvida, a postura de não julgamento. E não julgar não significa que você vai concordar. Eu posso não concordar e, ao mesmo tempo, não julgar. Nós, e quando eu digo nós, somos nós, seres humanos, nós nos julgamos e tendemos a julgar os outros também. Nós, seres humanos, fomos treinados para fazer julgamentos. Nós fomos treinados desde pequenos para fazer julgamentos. E tendemos, sim, às vezes, a julgar os outros. Só que nós, como profissionais de psicologia, não podemos ter na nossa postura, na nossa conduta, a postura de julgamento. Nós precisamos desenvolver a habilidade de não julgar. O que para muitas pessoas é muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu estou colocando essa habilidade aqui hoje, nessa live, para você treinar e desenvolver. Nós nos julgamos e tendemos também a julgar os outros. Nós julgamos o jogador de futebol, nós julgamos o político, o artista, o nosso parceiro ou parceira, o nosso colega de trabalho, nós julgamos o nosso familiar. E nós fazemos esses julgamentos pelos nossos valores. E os nossos valores, eles são nossos. Faz parte da constituição da nossa história, das nossas experiências. E por isso, são para nós como verdades. E nós precisamos entender que essas verdades, elas existem para a gente, pessoas comuns, e para os nossos pacientes também, pessoas comuns. Do mesmo jeito é para o nosso paciente. E quando nós colocamos os nossos valores em primeiro plano, nós perdemos a capacidade de entender outras realidades, outras construções. Sempre que a gente coloca o nosso valor na frente, e o nosso valor ele se manifesta com forma simples. Um absurdo. Como ele fez isso? Em tom de acusação, de recriminação. Sempre que nós colocamos os nossos valores em primeiro plano, nós perdemos a capacidade de entender outras realidades. E se a gente não entende, a gente não vai conseguir ajudar. Nós não vamos conseguir compreender. O julgamento, ele desconecta. É como se fossem pessoas que não falam o mesmo idioma, tentando se comunicar, se conectar, não flui. E digo mais, todas as outras pessoas, elas podem. Ou quase todas as outras profissões, elas até podem. Não é tão crucial assim. Mas nós psicólogos, não. Nós precisamos ter essa habilidade de não julgar. Porque é essa habilidade, anotem isso que eu vou falar agora.
nós psicólogos precisamos ter a postura de não julgamento, porque é essa habilidade que vai fazer com que o seu paciente se sinta confortável para ser quem ele realmente é. E é essa habilidade que vai fazer com que ele se mostre para você e que confie e que não se sinta, às vezes, a pior pessoa do mundo. É essa habilidade que gera confiança e profundidade. Se você julga, você perde tudo isso. E volto aqui, julgar desconecta. E não julgar não significa que você não tem a sua personalidade, que você não tem os seus valores, que você vai concordar com tudo, não é isso. Muitas vezes eu confronto os meus pacientes, mas sem o julgamento. Eu confronto as ideias, eu confronto para entender. Muitas vezes o paciente me pergunta a minha posição. E eu falo, olha, do jeito que eu vejo, eu não consigo ver da mesma forma que você. Mas eu consigo te entender. A postura de não julgamento vai fazer com que o seu paciente confie e que vocês tenham uma conexão profunda, genuína. Terceira habilidade. E essas habilidades, elas são assim básicas, tá? Básicas. Sem essa aqui é muito difícil. Sem essa habilidade, seu paciente vai numa primeira sessão e some, não te dá nem notícia. Na primeira oportunidade, ele troca de psicólogo, ele não. Sem essa habilidade, você não sustenta o vínculo e a relação terapêutica. Terceira habilidade, quem sabe o que é, coloca aí nos comentários. Terceira habilidade. Raciocínio clínico. Raciocínio clínico, Aline. Raciocínio clínico. Essa é uma habilidade de processamento, é uma habilidade profissional que faz toda a diferença para o sucesso de um profissional, de um psicólogo. Vamos lá, o que é raciocínio clínico? É ver, entender e expressar aquilo que o seu paciente não dá conta sozinho. O paciente, ele não vai para a sessão para bater papo ou para desabafar. A não ser que seu paciente ou sua paciente seja uma pessoa extremamente solitária. O seu paciente, ele vai para uma sessão para entender por que ele se sente da forma que ele se sente. Por que ele faz aquilo que ele faz. Ele vai lá para buscar esse entendimento. Muitas vezes, o meu paciente chega numa primeira sessão e aí, ali nós estamos ainda no nível superficial. Olha, vê se isso aqui acontece com vocês, já aconteceu. Coloca nos comentários. Vamos lá. Muitas vezes, o paciente chega até o meu consultório, até o meu atendimento, e eu pergunto o que ele espera com a terapia e tal. E ele fala assim, eu quero me autoconhecer. O que isso significa? Ele está falando para você, em outras palavras, de uma forma resumida, talvez aquilo que ele nem consegue ainda expressar, que ele está lá na sua frente para entender por que ele se sente da forma que ele se sente. E por que ele faz as coisas que ele faz. Você só consegue ajudar o seu paciente nesse entendimento, nesse autoconhecimento, se você conseguir desenvolver, enquanto profissional, uma escuta ativa, acurada. Só assim, com raciocínio clínico, com uma escuta, Aline, o que é escuta ativa?
Escutativa é você ouvir e questionar. Ouvir e questionar. Questionar os seus próprios conceitos, questionar o que o paciente diz, questionar por que aquilo acontece e, sobretudo, entendimento do outro. É você ouvir ativamente, escutar entendendo. Você precisa ouvir entendendo o que o seu paciente diz, o que ele está ali te falando. E ele fala com palavras, ele fala com linguagem gestual, ele fala com atitudes. Ele fala com atitudes. Eu me lembrei aqui agora de um atendimento que eu fiz de uma paciente que ela estava meio que fazendo terapia, começando a terapia meio que obrigada pela mãe. A mãe estava insistindo e é interessante esse caso. E ela estava ali para cumprir tabela, literalmente, para não entrar em atrito com a mãe. E aí eu percebi na primeira sessão, o atendimento era online, primeira sessão estava ok, na segunda sessão ela estava dando um monte de voltas, na terceira sessão ela atrasou, acho que na quarta sessão também ela atrasou, e aí na quinta sessão eu falei, olha, eu acho melhor a gente parar isso aqui. Ela, por quê? Eu falei, porque você não quer estar aqui. Eu tô vendo que isso aqui não tá legal para você. E te digo mais, se não tá bom para você, não tá bom para mim também. Porque eu não tô aqui porque sua mãe quer. Eu tô aqui porque eu acredito no que eu faço. E se você não acredita, ou se você não quer, eu não quero o dinheiro da sua mãe. Eu quero o seu resultado, a sua melhora, eu quero que isso faça sentido para você. A partir dessa sessão, mudou completamente, porque ela me disse que não queria estar ali? Não, ela não me disse. Mas eu vi, era nítido. E quando eu falei isso para ela, quando eu mostrei para ela o que eu estava vendo, ela se conectou comigo. E muitas vezes nós percebemos e não nos posicionamos. E se você não se posiciona, você vai ser mais uma pessoa no esquema de manutenção do problema do seu paciente. E nós não podemos. Se você é meu seguidor, se você é meu aluno, se você está aqui comigo, eu não quero que você seja essa pessoa que faz parte do esquema de manutenção dos problemas do seu paciente. Muitos psicólogos, muitas psicólogas perdem pacientes e não entendem o porquê. E eu falo com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. Dificilmente o seu colega que está na sala do lado, às vezes trabalhando na mesma clínica, vai te falar isso que eu estou te falando. Dificilmente o seu paciente vai te falar isso que eu estou te falando. Ele não vai parar para te falar isso. Olha, você não tem as habilidades, ele não tem essa. Ele não vai perder o tempo dele para te falar, para te dar esse feedback. Então, eu estou falando isso hoje porque eu observo que sem essas habilidades não tem profissional que consiga manter vínculo, manter um bom atendimento e sustentar isso do início ao fim de um tratamento. Muitos psicólogos perdem pacientes e não entendem o porquê. E eu vou te falar, se você não possuir as habilidades certas, você corre o risco de não viver da psicologia. Porque essas habilidades que eu estou falando aqui para você, elas não são ensinadas na faculdade do jeito que eu estou falando aqui para vocês, e nem na especialização. E nem na conversa que você troca com seu colega. Porque muitas vezes você transfere a sua responsabilidade, que é ter essas habilidades, para o seu paciente. Ah, é o paciente que não está comprometido, é o paciente que não está engajado, é o paciente que...
Muitas vezes você transfere, mas você não leu o seu paciente, você não entendeu o seu paciente, você não compreendeu o paciente, você não teve empatia pelo seu paciente. E quando você não tem as habilidades certas, você corre o risco de não ter uma agenda estável, de ficar, às vezes, dependendo uma vida profissional inteira de convênios para ter demanda. Você corre o risco, se não tiver essas habilidades, de não poder cobrar o valor justo, de não ser reconhecido pela sua prestação de serviço como psicólogo. Mas eu estou aqui por quê? Porque eu acredito que você pode desenvolver essas habilidades e que não precisa ser assim. Isso está no seu controle. Desenvolver essas habilidades, desenvolver todas as habilidades necessárias para ser um psicólogo de sucesso. Saber quanto, fazer o seu dinheiro, decidir quanto você vai ganhar. Sabia que você que define o seu salário, a sua retirada? Sabia que é você que define quanto você ganha? Você é um profissional liberal. Você não precisa ter um salário fixo. Você pode definir quanto você quer ganhar. Mas para isso, você precisa de ter as habilidades certas. Não basta ter um consultório, não basta ter um espaço, não basta fazer divulgação. E eu quero encerrar essa semana para que você coloque a sua cabeça para fritar pensando nisso, meditar nisso. Não basta você ter todo o caminho de entrada se o que sustenta um processo não for consistente o suficiente para gerar conexão, vínculo, profundidade. Agora, para você que vai assumir esse controle, para você que tem esse controle, você vai ter todas as características, você vai ter todas as ferramentas que você precisa para ter sucesso clínico. Muitas vezes as pessoas acham que sucesso é só dinheiro, não. Sucesso não é só dinheiro. Sucesso também na condução dos seus casos. É uma alegria quando a gente olha para a nossa agenda e a gente sabe que tem um paciente que ele está nessa semana, na próxima semana, o mês inteiro, e que aquilo não está porque está enrolado, arrastado, porque aquilo faz muito sentido para você como profissional e para ele como paciente. É lindo quando a gente vê uma agenda que está preenchida, que não está cheia de furo e de janela. É lindo quando a gente sabe que está no caminho certo, fazendo a coisa certa. Então, se você quer ser esse profissional que ajuda, que impacta, que transforma, se você quer ser esse profissional que faz parte da história do seu paciente, você precisa ter essas habilidades que eu falei. Não só essas, mas essas 3 são base. Vamos lá. Empatia, postura de não julgamento e um raciocínio clínico para entender, para ver e para pensar aquilo que seu paciente não dá conta sozinho. É incrível, né?